E aí, gente, Anem Science aqui, mais um vídeo sobre os 3 matemáticos mais ferrados da Revolução Francesa, começando com a trágica história de Évariste Galois, que morreu aos 20 anos, mais ou menos isso. E aqui uma opinião sobre o Galois em 1829, continuando o que a gente já estava falando, né? Que a gente falou sobre como o segundo memoir dele, na verdade, foi bem importante e tal, embora as pessoas na época não aceitavam isso. E aí vai falar sobre ele receber o diploma dele, bacharelado, em 1829, pela École Normale. Então ele se formou. Então ele nasceu em 1811, morreu em 1832. Então isso aqui 3 anos antes da morte dele, né? Morte trágica dele. Um, uma fala positiva sobre ele, né? Na parte matemática. De um examinador na universidade, né? Na École Normale. Esse pupilo é às vezes obscuro em expressar as ideias, mas ele é inteligente e mostra um espírito assim importante assim talvez na de pesquisa, né? Então de novo falando sobre como ele é obscuro em expressar suas ideias, parece que ele não sabe se comunicar bem o seu o conteúdo ele tem um conhecimento, mas não consegue passar direito. É tipo isso. Então é um problema dele. Enquanto outros dão uma noção diferente, tipo, por exemplo, o examinador dele de literatura. Se bem que o cara é de matemática, né? Nada a ver. Mas na época, normalmente se for formar em filosofia, matemática também. Na época era diferente essas questões. Então, vai falar, esse é o único, o único estudante que me respondeu de uma forma bem ruim, né? Pobre. Provavelmente uma prova oral, sei lá. Ele não sabe absolutamente nada. Me falaram que esse estudante tinha uma capacidade enorme para matemática. Então veja que até o cara que não gostava dele tinha que falar que ele era bom em matemática. Mas isso, vai na parte verde agora. Isso me deixa totalmente, sabe, maluco porque depois da sua examinação eu criei, né? O cara tá falando que ele tinha nada além de pouca inteligência, né? Então tinha pessoas que viam ele com maus olhos também, né? Não só com bons olhos. Alguém que ajudou ele, na verdade, foi o Augustin Louis Scott, que recebeu papers dele. Eu não lembro se foi o primeiro ou segundo memoir. Ele, na verdade, foi que apresentou o trabalho do Neil Zabel pro Galois. Então, basicamente, ele foi um instrutor para ele. Foi alguém que... um advisor, né? Alguém que realmente falava, tipo assim, ó... Você tá escrevendo muito errado, sei lá... Eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Ele guiou ele para escrever melhor e para publicar artigos posteriores até o primeiro e segundo memoir deles. Foram mais 2 artigos foram publicados por ele, depois foram perdidos, mas enfim. Mas que ele chega a publicar. Na teoria dos grupos também. Só que aí começam as coisas ruins, né? Galois é expulso da escola por falar merda pro diretor. Ele basicamente tava tendo tipo uma rebelião pré-revolução francesa em 1830 e Galois queria participar, que é um cara toda uma revolução, né? Tipo, queria participar como vários jovens da época. Ele chegou a querer entrar na École Polytechnique por causa disso, porque lá tinha bastante jovem que gostava de revolução, de guerra, sei lá. Tipo, que se ferra o Estado, vamos destruir tudo. É basicamente isso. E ele queria participar nesse evento que teve em 1930, só que o diretor ele fez todos os alunos ficarem presos na universidade e não deixou ninguém ir. Ele chegou a tentar pular o muro, Galois, mas não conseguiu. Então, ele era bom em matemática, mas não em alpinismo. E, basicamente, depois ele começou a falar do diretor. Escreveu uma carta falando do diretor, como o diretor era um babaca da vida. E ele foi expulso, né? Então, a primeira lição que a gente tem que aprender: nunca xingue publicamente o diretor da sua faculdade. Então, só um ponto aí a se citar. Ele chegou a tentar entrar de novo na École Polytechnique, porém ele não passou na prova. Tem um documentário que chega a dizer que quando
ele vai dar a explicação oral. Ele fez, porque basicamente o teste você tinha que fazer um teorema e provar um teorema, e o Galois fez isso, provavelmente relacionado à teoria dos grupos ou algo do tipo. Só que não o examinador não entendeu. O Galois chegou a tacar parece, não sei se aquele negócio de apagar a lousa, um apagador, tacou na cabeça do examinador. Então imagina, você na verdade você quer entrar, os caras falam que não tá entendendo o que você tá falando. Em vez de tentar explicar melhor, você tá com um apagador na cabeça do cara, que o cara chega a cair, sei lá, ficar machucado, o cara ficou mal. Tem um documentário que vai falar sobre isso. Então, não é uma melhor forma de você entrar na universidade, né? E aí que realmente ele nunca mais vai entrar ali, porque ele vai ser conhecido como o cara que atacou um, um, um instrutor, examinador, né? Mas mesmo assim não seria aceito da mesma forma. Então é estranho que. Aí nessa época é estranho ele não ser aceito. Isso é verdade, porque os escritos deles não são assim difíceis de entender, não. Então, não sei se porque ele gostava da revolução e tal. Não sei o porquê dele não ser aceito nessa época. Na primeira vez tudo bem, mas agora ele já tá formado, já tá manjando os Paranauê. É estranho ele não ter sido aceito. Sei lá o que aconteceu. Só que a gente tem que também entender que aconteceu algumas coisas ruins antes disso daí, né? O pai do Galois, que eu falei que era prefeito e tal, ele morre, né? As semanas antes da prova, tragicamente, tirando a sua própria vida, né? Então, não é algo normal. E para um menino de 19 anos, né? Com 6. E foi por razões. Parece. Na biografia dele, chegam a falar que as razões foi de um sacerdote local da igreja. Não sei que tipo, se era protestante, enfim, não sei. Escreveu um poema falando mal da família dele, algo assim. E fala que essa foi a razão, uma das razões que, por vergonha, assim, foi algo meio terrível nesse sentido. Ele fez isso, né, tirou a própria vida. Outra que eu vi no documentário, outra posição que fala, na verdade, relacionado a um governante que estava vindo, provavelmente Carlos X, por poder, 1830, com as revoluções e tudo. E o pai dele estava com medo de morrer porque ele era um republicano da vida. Então, se um rei voltasse a poder, ele iria ser um dos que ia pra guilhotina. Algo assim. Provavelmente também pode ter sido por isso, né? Então eu não sei, não parece certo. Mas isso aconteceu umas 3 semanas antes da prova, né? Então não é algo, não é algo normal que acontece antes da prova que alguém com a vida já ferrada, né? E aí ele fica sem família, fica com seu irmão, né? E amigos. Alguém que é contemporânea dele, né? Sophie Germain, importante para a teoria da elasticidade e tal. Ficou muito sendo tutorada por Lagrange e Gauss, primariamente, né? A gente vai falar dela mais tarde. Ela escreve uma carta para um matemático chamado Guglielmo Libri, que falando sobre Galois, né? Então vamos ver o que ela escreveu. Aí vai falar aqui, né? A Sophie Germain vai escrever sobre a situação do Galois, né? Depois da morte do Fourier, da transformação de Fourier, né? Um matemático famoso, bem importante na área da computação, as equações dele. Vai falar que depois da morte de Fourier, isso tem sido muito ruim para o estudante de Galois, que apesar da sua impertinência, então dá pra ver que ela tá falando que ele é black, né? Ele que é um cara mais vida louca da vida. Ele mostra sinais de disposição. Ele, tipo, o cara manja de matemática mesmo e é isso. O cara é um bom estudante. Só que vai falar que, apesar disso, né? Ele foi expulso da École Normale, né? Então veja esse estudante tão bom, foi expulso por falar mal do diretor. Ele tá sem grana, agora sem pai. E agora muitos dizem que ele vai ficar completamente louco, né? E ela vai dizer, e eu creio que isso seja verdade. Então a
a Sophie Germain está preocupada com, não sei se era amigo dela, mas enfim, ela tá sinal de preocupação sobre Galois. Agora, pior, não, aqui realmente é burrice pura, né? Ele foi preso em 1831, depois de ser expulso, depois de acontecer aquilo com o pai, ele foi expulso, sem grana. Ele foi expulso não, ele foi preso porque ele falou mal do rei num restaurante, num bar da vida. Isso aqui é só uma foto não, mas uma pintura que dá a entender isso, né? Então imagina que ele levanta, enquanto estão falando do Luiz alguma coisa, Luiz 13º, 13º, sei lá, uma coisa assim, que eu já citei anteriormente, que estava se acendendo na França como governante, e ele fala mal. Ele fala umas merda lá. Tá na biografia que tá na descrição. E basicamente ele é preso. 9 meses mais ou menos por isso, e depois é solto porque teve uma peste lá que teve. E uma praga lá que aconteceu. Que aí começaram a esvaziar tiraram de lá porque tava tendo essa peste e estavam com medo que os presos ficassem infectados, né? Enfim, ele foi um dos que foi solto. Enfim, tenso. Aconteceu coisas terríveis também na prisão, na biografia dele, né? Então ele não tava muito bem. O cara tava. Ele tava querendo morrer, na verdade, na prática, né? Porque, pô, pensa, o cara, ele é super bom em matemática. Menos de 20. Mais ou menos uns 20 anos. Não é aceito pela escola Polytechnique. É expulso da escola normal. As pessoas parecem não entender os artigos dele. Acontece essas coisas na família. Não tem grana, enfim. Pô, então o cara tá na merda, né? Foi preso por falar mal do rei. Também foi burro também, né? Por falar isso. Ele poderia guardar tudo pra si, né? Se ele tivesse guardado pra si, ele não teria saído da escola normal. Ele não teria sido preso. E não teria também aconteceu o que vai acontecer depois aqui. Então ele parece aquele cara de Volta para o Futuro, né? Sempre quando chama de frangote ou algo do tipo, ele revida. Então parece que isso que é o problema dele, né? E por fim, o duelo mais idiota da história, né? Essa é a razão porque Galois deveria ser ressuscitado depois, socado, até ele entender como... Assim, por exemplo, um livro na Bíblia, Provérbios, ele vai dizer muito sobre a pessoa que é tola, né? Constantemente Salomão vai falar, escrever lá, o tolo é assim, o tolo é assim. Tipo, não lembro de cor, mas ele sempre vai dizer sobre o tolo, né? Que o tolo, ele continuamente mostra a sua tolice nas suas ações. Tentando parafrasear mais ou menos vários conceitos que são falados sobre o tolo, né? E tem uma parte também de provérbios que vai falar sobre o tolo que busca uma mulher, né? Que a mulher tá na rua, o marido dela sai e para uma viagem longa e que chega para esse cara aleatório na rua e oferece, sabe o que? E o cara, o Salomão vai falar, né? Que o tolo vai como um burro ainda um boi ainda um matadouro, né? Então é basicamente isso que está acontecendo com o Galois. Ele se apaixona por uma moça chamada Stephanie. E a gente sabe que o nome dela é Stephanie porque está escrito nos escritos dele, parece estar nas margens ali o nome dela. E basicamente Galois ele ganha o selo de gado, né? O selo de ouro de gado. Então poucas pessoas merecem esse selo porque ele vai ser convidado para um duelo, né? Pela Stephanie, né? Então parece que tinha outro cara que também gostava da mina. Então meio que o cara falou, vamos duelar por ela, né? Quem viver fica com ela. E parece que o Galois não conseguiu. Não sei se a arma dele tava com quebrada, sei lá. Não sei se ele ficou sem dormir um dia antes que aconteceu. Então, infelizmente, nesse dia ele morreu, né? Em 31 de maio de 1832. Então, 1832, 3 anos depois de sair da Colônia Normale. E aqui é o último testamento dele, né? Um dia antes desse duelo idiota pela Stephanie. PQP, né, Stephanie? Tipo,
Isso desde a época da prisão. Ele já estava conversando com essa mina aí. Aí depois ele foi consumar lá seus votos e acabou se envolvendo nesse duelo, né? Então o cara é meio break, né? Então esse aqui é o último testamento dele. Dá pra ver que algumas coisas rasuradas, muitas coisas que ele escreveu aí. E é esse artigo que ele escreveu um dia antes da sua morte, que a gente traduziu e está na descrição, no Araden Science. E basicamente ele faz nessa noite, antes dele morrer, ele fala sobre a sua última tese. Suas últimas. A soma de todas as suas descobertas, embora não sejam todas, sobre a teoria dos grupos, que ele vai chamar de teoria dos grupos, sobre a teoria das perturbações, que ele vai usar de Lagrange, da perturbações em sistemas, né? Como por exemplo, perturbações relacionadas à forma que uma planta recebe luz solar, por exemplo. É um exemplo atual, tá? Não é da época. Mas, por exemplo, a teoria das perturbações, que a gente falou sobre no blog recentemente, pode ser aplicado a entender o caos dentro de um sistema. Então, ele fala sobre uma coisa mais antiga sobre o sistema, sobre teorias de perturbações, e sobre a teoria dos grupos, né? Então ele meio que junta todas essas questões, essa questão também da que equações de quinto grau não podem ser resolvidas, né? Ele soma tudo relacionado à teoria dos grupos e perturbações nessa tese, que vai ser importante para a simetria de sistemas mais para frente. O epílogo, né? Vamos terminar o vídeo falando do epílogo dele, né? Aqui são coisas que ele escreveu, que a gente traduziu no nosso blog. Aqui é o final, depois de escrever tudo sobre a tese, que a gente traduziu, ele vai falar pro amigo dele, pro irmão dele, né? Isso antes do duelo. Na noite do duelo. Quer dizer, na noite antes do duelo. Você sabe, meu caro Auguste, que esses não são os únicos que eu explorei, né? Os únicos temas. Minhas principais meditações por algum tempo agora foram dirigidas na aplicação da teoria da ambiguidade para a análise ocidental. Nesse caso aqui, a teoria da simetria de grupos foi visto a priori em que uma relação entre quantidades ou funções ocidentais, ou seja, a troca pode ser feita por quantidades. Aí eu tenho que mudar aqui, que por quantidades nós podemos substituir para as dadas quantidades, sem mudar a relação. Basicamente é relacionado à simetria de sistemas que vai ser aplicado na física, física quântica, física teórica, a química. Então, química é relacionada a partículas. Você vai ver simetrias nesses sistemas e podem ser. A teoria dos grupos é isso, né? Você entender a simetria relacionada a sistemas, seja na física ou na química, por exemplo. É só dois exemplos. E você conseguir entender como esses sistemas se interagem, as perturbações nesse sistema. Então, basicamente, o que ele está falando aqui vai ser algo importante depois, porque essa teoria da simetria é muito importante hoje em dia. Talvez uma das mais importantes para a matemática atualmente. Matemática abstrata. E aí, continuando, isso faz alguém reconhecer né, imediatamente diversas expressões que pode procurar por. Mas eu não tenho tempo. Ele vai morrer, né? E as minhas ideias não estão ainda bem desenvolvidas nessa área, que é imensa. Então, eu achei o artigo dele muito bom, bem fácil de ler. E embora o texto tá todo borrado no original, no manuscrito, aí ele vai falar: você deve pegar essa carta já impressa e enviar para a Revue Encyclopédique, que vai ser o último testamento dele vai ser publicado nessa enciclopédia, e o primeiro e segundo memoir vai ser enviado por Loinville, que vai publicar depois, uns 10 anos depois. Então ele pede pro irmão dele fazer isso. Aí o irmão dele chorando. Ah, gente, porque tem aquele mundo aqui embaixo? Porque é de outro vídeo, tá? Sem querer deixar aqui. De outro vídeo. Não é essa citação, tá? É de outro vídeo de ransomware. Que eu deixei, infelizmente. Então, o irmão dele vai pegar ele nos braços, né? Porque ele não morreu na hora, né? Ele foi pro irmão dele com um tiro tomado, né? E falou, provavelmente entregou a carta pra ele e falou com ele e tal.
Ele falou, para de chorar, porque eu tenho que ter coragem para morrer com 20 anos, né? Ele vai falar, né? E quem publicou as obras de Galois depois de 10 anos foi Loinville. Demorou para ele publicar, mas ele publicou de forma progressiva. E a teoria dos grupos, que vai ser influência não só de Galois, mas também de Newsable, Ruffini anteriormente, vai ser, assim, vai ter vários caras que vão ser importantes nessa teoria, desenvolvimento dela, mas eu vou citar os que eu mais conheço, que é, por exemplo, o do grupo de 4 de Klein, ou Klein for Groups, que tem aplicações na simetria do DNA, que é um post que a gente vai escrever no nosso blog mais pra frente. Então, por exemplo, nós temos no DNA 4 tipos de estruturas, né? Que é a guanina, citosina, timina e guanina, eu sempre esqueci o outro. Adenina, né? Então, A, T, G e C. Citosina, guanina, adenina e timina. No RNA tem a uracina também, se não me engano. Então, nós temos 4 estruturas e normalmente elas são agrupadas em códons, né? Que são grupos de 3 e 5 dessas mesmas estruturas que formam o DNA, né? Que o DNA de uma pessoa vai ser um número absurdo de nucleotídeos, né? E você pode ver simetrias nesse sistema, e vários artigos falam sobre esse tema, sobre a aplicação de teoria dos grupos, principalmente esse do Klein, para o DNA, né? Para a simetria do DNA. Então veja a aplicação e entender como as estruturas do DNA, como as perturbações dentro do DNA funcionam, né? De deletações dentro do DNA, de adições de nucleotídeos dentro do DNA, que vão ter implicações críticas em várias patologias que vêm principalmente de nascimento, né? Por exemplo, pessoas de diabetes, que de repente algumas mudanças na estrutura genética dela, algumas perturbações no sistema, seja novas ou hereditárias, né? Que vão induzir ela a ter ou não tal doença, enfim. Entender como esse movimento funciona desses sistemas é muito importante, usando teoria dos grupos, usando simetria. Aqui do Sophus Lie, ou Lie, que vai ser importante para os grupos de Lie, que vão ser usados pela M. Noether, para uma teoria brutal que a gente tem que falar dela também, sobre o teorema de Noether, né, que é relacionado a como você pode pegar a conservação de energia e dos sistemas na natureza, físicos, seja das leis que compõem o universo, e usar isso simetricamente de forma a conservar a energia. Então, basicamente, o teorema dela diz que a conservação de energia nos sistemas na natureza, físicos, são reversíveis no sentido que elas são inversíveis, né? Eles são simétricos. Então, a teoria dela mostra simetria dentro das equações de Einstein, por exemplo. Ela faz essa teoria se baseando também no Einstein e até falando com ele também, através do David Hilbert, o nome dele, se não me engano, que era conhecido dela, que vai falar com Einstein e vai meio que criar essa conexão dos dois. Então, teve influência também de certa forma também com Einstein, talvez por causa dessa relação com a Noether, relacionada à simetria dentro do, dos sistemas da natureza. Enfim, tem várias outras aplicações de teoria dos grupos, para química, por exemplo, para simetria dentro da química. Eu falei da física quântica também. Em sistemas, na parte de partículas, simetria vai ser muito importante. Você vê as rotações dentro e perturbações simétricas no sistema. Então, de certa forma, Newsable e Galois, entre outros, na época, Lagrange também, o teorema de Lagrange também, foram importantes para o desenvolvimento da teoria dos grupos, que hoje em dia é muito importante para a física, para a química. E Everest Galois é um dos mais importantes no começo disso.
Então, Newsable e o Galois são, para mim, os mais importantes no começo da teoria dos grupos, de mostrar que equações de integral não podem ser resolvidas e depois formular a teoria dos grupos, né? Então, Galois é muito importante. No futuro a gente vai escrever um artigo, não vai ter vídeo, porque vai ser um pouco mais técnico, né? Sobre as aplicações da teoria dos grupos, né? Você pode ver até ali um do teorema da Noether, enfim. Eu estou agrupando alguns artigos, eu tenho que ler. A maioria que eu já li, mas alguns são livros, então vai demorar bastante, porque eu vou ter também estudar um pouco mais sobre teoria dos grupos. Então vai demorar bastante para publicar esse artigo que a gente vai pôr no Arena Science, né? Enfim, era isso. Esse vídeo ficou extremamente longo, mas eu espero que tenha sido útil. Sei que o som talvez não tenha sido melhor por enquanto do microfone, talvez um dia a gente troque, mas espero que esses vídeos foram. Eu tenho certeza que não tem nenhum vídeo no YouTube em português, talvez nem em inglês, que explique com tantos detalhes sobre a vida de Evaristo de Galois. E a gente pretende também fazer isso com a vida do Newsible e da Sophie Germain, principalmente porque a primeira mulher aí na matemática na França, importante, né? Então a gente também vai falar sobre ela por último, né? Deixar uma mulher pro final. Então é isso, até o próximo vídeo.